Olá, gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TVI. Olha, hoje eu quero abordar uma questão que é controversa, que é polêmica, porque existem situações que a maioria dos comunicadores não gosta de fazer abordagem. Futebol, religião, política, e eu falo muito aqui de política e muito pouco falo de futebol e de religião. Eu decidi hoje falar de religião. E eu quero começar lembrando um fato ocorrido em Eunápolis. Eu era diretor da rádio 98 FM e quando deu quase meia-noite de um certo dia, o programa que estava sendo apresentado chegou ao término com 4 apresentadores. Dos 4, 2 fizeram expressões que me provocaram chamá-los para uma conversa. Dos 4, um usou a seguinte expressão: amanhã estaremos de volta, se Deus quiser. E um segundo falou: com a ajuda de Deus estaremos de volta. Chamei os 4. Vieram para a sala da diretoria e eu falei: olha, dos 4, 2 blasfemaram. 2 falaram o nome de Deus em vão. Isto é pecado. E eles ficaram perplexos e me perguntaram em que situações estas coisas aconteceram. Dos 4, teve um que falou assim: se Deus quiser, estaremos aqui de volta amanhã. Aí um dos 4 se identificou: fui eu. E a outra manifestação foi: com a ajuda de Deus, estaremos de volta aqui amanhã. São 2 expressões usuais, estamos acostumados a usá-las, estamos acostumados a ouvir isso das pessoas. Porque vem do fundo do coração. Não é uma questão de religião, é uma busca de sinergia com Deus, que acaba entrando na questão da cultura, de nos fazer repetir aquilo que nós ouvíamos dos nossos avós, dos nossos pais. É uma questão cultural. Mas eu falei para eles: olha, Deus não vai ajudar. E aí eles ficaram perplexos. Deus não vai querer. E eles ficaram atônitos. E me perguntaram: por que aquela minha afirmação? Eu falei: Deus não vai querer, porque tudo que nós temos, Deus já quis. Deus não vai ajudar, porque tudo que nós fazemos, ou pretendemos fazer, Deus já fez por nós. E eu citei uma situação, usando a seguinte metáfora. Eu falei: vá que um de nós 5 tenha aqui um problema de saúde. Aí nós vamos ligar para o SAMU. E o SAMU vai chegar para fazer o socorro. Nós vamos ligar por um aparelho que, embora seja pertencente a nós, para chegar ao nosso poder, ele passou por milhares de mãos. Qualquer celular, qualquer objeto que você esteja usando, tem esse tipo de pressuposto. Alguém inventou, alguém criou, alguém construiu, alguém comercializou, alguém transportou. São milhares de pessoas para aquele aparelho chegar até as nossas mãos. Quando vier o atendimento, Deus já fez lá atrás a criação de um cientista que descobriu a mecânica, que descobriu a teoria do vapor, a teoria do funcionamento de um veículo. Deus foi quem criou o mecânico, o engenheiro, o estofador, o pintor. E aí, sucessivamente, milhares de pessoas passaram por aquele veículo para ele chegar a estar acionado, estar funcionando. Aí, quando essa pessoa entrar nesse SAMU, vai chegar no hospital, cuja estrutura foi criada por um arquiteto, mestre de obra, pedreiro, eletricista, marceneiro, ajudante de pedreiro, enfim, centenas de pessoas, milhares de pessoas. Então, em torno de tudo que a gente pega, que a gente sente, que a gente vê, tem a presença de Deus na sua origem, que Deus é criador de tudo. Eu falo isso para eles. Então, Deus não vai querer aquilo que Ele já quis. Então, Deus não vai fazer aquilo que Ele já fez. E aí eles perguntaram para mim, dentro dessa teoria, qual seria a minha sugestão.
Eu falei, toda vez que a gente vai se propor a participar de um concurso, de uma prova, participar de alguma coisa, ou viajar, fazer alguma coisa, a gente tem que usar a seguinte expressão: com fé em Deus, eu vou passar. Com fé em Deus, eu vou chegar. Com fé em Deus, eu vou conseguir. Tudo é uma questão de fé em Deus. Você tem que ter fé em Deus, porque Deus já fez daqui, já quis. Aí depois que a gente consegue o êxito, ou ainda quando não é exitoso aquilo que a gente se propôs a fazer, mas pelo menos poderia ser pior, aí o que é que a gente faz? A gente dá graças a Deus. Por exemplo, a gente vai viajar. Eu falava isso muito com meu pai, meu falecido e amado pai. Eu falava para ele isso. Meu pai, quando ia viajar, falava assim, ó, com a ajuda de Deus eu chego lá. Ô, eu falei, ô meu pai, não fale com a ajuda de Deus, que Deus já ajudou, vai dar tudo certo. Fale com fé em Deus, que o senhor tem fé em Deus. Então, com fé em Deus, o senhor vai chegar a Salvador. Um exemplo. Uma vez chegado em Salvador, aí para o alívio, aí o senhor vai usar a seguinte expressão: graças a Deus. É assim que funcionam as coisas. Sabe? Mas a gente está tão impregnado com essa coisa do se Deus quiser, sabe? Se Deus ajudar, que a gente acaba, enfim, não fazendo a parte da gente. Embora não seja uma expressão bíblica, tem uma que fala assim: faça por ti que eu te ajudarei. As pessoas sempre usam isso, né? Quando se referencia a Deus no nosso comportamento, né? Faça por ti que eu te ajudarei, como se fosse Deus que tivesse falado isso. E isso não é bíblico. Mas é um fato. Nós temos que fazer a nossa parte, porque Deus já fez a dele. Deus nos deu saúde, nos deu vida. Deus nos deu a pessoa que fez o microfone, que fez a televisão, que fez a audição. Deus já fez a parte dele. E agora a gente vai fazer a nossa parte. Porque de Gênesis e Apocalipse somos nós. Somos nós, porque Deus já nos criou. Aí nós vamos ter um reencontro com Deus lá no final, no juízo final. Mas até chegar lá, está tudo dependendo de nós, da nossa fé em Deus e da nossa capacidade de resiliência, de conquista, de luta, de perseverança e de firmeza de propósito. É isso que Deus, com certeza absoluta, quer de nós. Deus não quer que nós estejamos ajoelhados, rezando, sem agir. Oração é você orar e você agir. Orar e ação. Oração. Mas as pessoas só querem orar. As pessoas, sei lá, na ansiedade ou naquela coisa muito pequena, muito egoísta, acha que Deus é que tem que fazer quando ela pode fazer. Tá havendo uma enchente, as pessoas estão morrendo, estão perdendo as coisas, a pessoa vai para a beira do rio, ajoelhar e pedir Deus para ajudar. A pessoa sabe nadar, a pessoa pode jogar uma corda, pode salvar aquele bem material que está sendo perdido, ela aterra as pessoas, mas não, ela prefere rezar. Está errado, no meu entendimento, isso está muito errado. Porque nós temos que fazer a nossa parte. Né? E para finalizar essa minha teoria, eu tenho amigos que são ateus, eu tenho amigos que não acreditam em Deus, mas que são pessoas generosas, são pessoas muito boas, são pessoas que são muito mais deusistas do que muitos cristãos que eu conheço. São pessoas que têm uma fé na vida, são pessoas tão maravilhosas, tão solícitas, que não dá para eu entender como é que a pessoa consegue ser tão estúpida de acreditar numa explosão cósmica. Porque normalmente quem é ateu acredita que a origem de tudo veio do Big Bang. Veio de uma explosão cósmica e dali gerou-se o macaco que evoluiu e do macaco veio a humanidade. As pessoas começaram a falar, a compreender, a andar, enfim, que a origem de tudo, na teoria, sobretudo dos cientistas e dos ateus, é que a origem do universo e de tudo que nele está integrado teve na explosão cósmica. E eu não conheço uma só explosão e nem a implosão que seja referencial de construção, de criação. Porque explosão é destruição. Você explodiu, acabou. Implosão, né? Aquela coisa caiu ali, acabou. Então, explosão e implosão não rima
e não tem absolutamente nenhuma pertinência com construção, com criação. E como só existem duas vertentes para justificar a origem do universo, eu sinceramente prefiro acreditar em Gênesis, no sopro da vida. Prefiro acreditar que foi Deus criador de tudo, da fauna, da flora, de tudo que há no universo. E acho uma estupidez. Olha que eu até falo com eles também. Rapaz, não dá para entender como é que... Eu tenho um amigo chamado Milton, que ele é físico nuclear. Uma figura talvez uma das mais inteligentes que eu conheço. Ele domina temas que deixa a gente de queixo caído quando nós vamos para um debate. Ele é muito inteligente, mas ele é ateu. Ele acredita na teoria do Big Bang. E aí eu até debato com ele, falo, Milton, não dá para entender, cara. Você é uma figura que eu denoto assim uma intelectualidade acima do normal. O seu QI está acima das pessoas que eu... E olha que eu conheço muita gente inteligente, né? Eu gosto de conversar com pessoas muito inteligentes, né? Porque conversando com pessoas assim, a gente tem conhecimento, a gente adquire informações. Inteligência não é outra coisa senão acúmulo de informações. Quanto mais informações você absorver, quanto mais conhecimento você tiver, o resultado será de aumento de coeficiente de inteligência. Você vai ser um intelectual, porque você está dominando assuntos que você antes teve conhecimento, né? Você, enfim, chegou naquele nível por conta justamente de tudo que foi esclarecido, tudo que foi informado. Então o bom senso é que é o eixo. Porque quando eu converso com essas pessoas, eu chego a essa conclusão. Porque a gente tem no bom senso a Bíblia, o Código Penal, todas as leis, todas as regras humanitárias, as institucionais, a Constituição, os estatutos, os regimentos, todos. Você pega tudo isso aí, ó. Você pega a Bíblia, você pega os regimentos, pega os estatutos, pega a própria Constituição Federal, pega o Código Penal, você pega tudo isso, sabe? E vai dar em bom senso. Se você tiver o bom senso na tua vida, você não vai precisar de polícia, de juiz, de promotor, de delegado. Você não vai precisar de absolutamente nada para temer ou para se orientar. Porque você sabe que tem que agir de bom senso. Bom senso está naquilo que a Bíblia fala dos mandamentos. Bom senso está em todos os artigos e incisos das leis, do Código Penal, dos regimentos que administram as instituições, dos códigos, código de trânsito, código de defesa do consumidor, de tudo. Quando você usa o bom senso, pronto. Está tudo resumido ali, bom senso. Quando nós temos bom senso, a gente fala o que é proveitoso. Quando a gente tem bom senso no agir, a gente só faz aquilo que é legal, que é lícito, que é agradável. Quando a gente tem bom senso nas palavras, a gente vai se manifestar, a gente vai se comunicar naquilo que as pessoas vão gostar de ouvir. Então tudo na vida é bom senso. Não é bom senso, por exemplo, você praticar um crime. Não é bom senso você desagradar as pessoas. Não é bom senso você se voltar contra Deus, você não acreditar em Deus, você não acreditar nas pessoas. Não é bom senso você não agir de maneira cidadã, respeitosa. Conviver nos ambientes com os contraditórios, sem contudo contrariar, porque você tem bom senso, né? Por exemplo, eu sou anticomunista, né? Eu tenho uma convicção absoluta, e de rejeição ao comunismo, mas eu não sou contra o comunista. Eu sou, por exemplo, radicalmente contra o PCdoB, mas eu tenho bons amigos que são filiados ao PCdoB. Eu não gosto do PT, né? Mas eu tenho bons amigos que são petistas. Então isso tem a ver com bom senso. Eu tenho o bom senso de não gostar do PT, mas eu tenho o dever de ter o bom senso de não ter ojeriza, de não ter antipatia só porque o cidadão optou em ser filiado ao PT, ou votar no PT, ou apoiar o PT. Não. As minhas divergências e até inimizades com alguns petistas não é pelo fato dele ser petista em si, ou dele ser filiado ao PT. Aí existem outras situações. Portanto, tudo se resume em bom senso. Em resumo, Deus não vai querer nada porque Deus já quis. Deus não vai ajudar porque Deus ajudou. E no mais, é a gente ter bom senso. Tendo bom senso,
ó, não tem como a gente não ser feliz, ok? Nós vamos a um breve intervalo, é coisa muito rápida, e a gente volta, é um pelar e um pecar. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Programa Olho no Olho, aqui pela TVI. Olha, já que no primeiro bloco a gente falou de religião, de crença, aí eu quero dar prosseguimento a esse assunto nesse segundo bloco, falando dos falsos profetas, dos mequetrefes, dos mercantilistas, daqueles que são venais, e não são poucos, os chamados falsos profetas. Tem muita gente, mas muita gente, que tem se aproveitado da ingenuidade e da fragilidade das pessoas. Porque o mundo está conturbado. Na verdade, sempre foi. Mas parece que as coisas se degeneram mais com o passar do tempo. E quanto maior a dificuldade, quanto maiores os problemas afetando a sociedade, mais os aproveitadores dessa fragilidade se colocam como salvadores da pátria. É assim na política, mas é assim também na religião. Tem muitas igrejas que parecem serem estabelecimentos comerciais. Dimensionam a fé pelo tamanho da oferta ou pelo dízimo. Olha, eu não conheço uma só passagem da Bíblia em que Jesus tenha estabelecido uma recompensa por tudo que ele fizera de milagre. E olha que os milagres de Jesus foram extraordinários. Jesus não ressuscitou somente Lázaro. Jesus não curou somente 10 leprosos. Jesus fez mancos andarem, fez cegos enxergarem. Jesus fez milagres e as pessoas viram, testemunharam, sobretudo dos seus discípulos. Pessoas que não ouviram falar, conviveram com essa realidade. E aí as pessoas pegam, os chamados falsos profetas, eles pegam passagens bíblicas, metafóricas, e colocam isso numa lavagem cerebral, condicionando o fiel a pagar para ter perdão no pecado, inclusive para ter acesso ao céu. A gente vê isso muito. Tem corte da prosperidade, tem igreja aí que oferece, pela fé, mansões, carrões, fazendas, até marido. Oferecem tudo, menos a salvação espiritual. Tem igreja que fala mais do Satanás do que de Deus. E eu visito muitas igrejas. Eu gosto de estar nesse ambiente. Eu gosto de ouvir a palavra de Deus. E eu confesso que eu vou em muitas igrejas, mas não só pelo conteúdo do que está sendo pregado, mas
pela metodologia de comunicação, pela forma com que os missionários, profetas, apóstolos, padres, pastores expressam o seu conhecimento e operam a comunicação. Porque eu sou um estudioso, eu gosto de estudar isso. Porque eu gosto de falar, eu gosto de ler e gosto de falar. E por gostar de falar, é que eu frequento muitas igrejas. Até porque eu tenho muitos amigos que são padres, que são pastores, que são apóstolos, são missionários. Eles sempre me convidam e eu vou, e esporadicamente eu estou falando em igreja. E uma coisa eu percebi, sobretudo nas igrejas evangélicas, que na igreja católica, muito raramente você vê falar expressões como diabo, cão, satanás. Você não ouve, normalmente você não ouve isso na igreja católica. É muito difícil. Às vezes na homilia se fala de Lúcifer, do inimigo, das trevas, mas existem expressões que na igreja católica nós não estamos habituados a ouvir. Já na igreja, em algumas igrejas evangélicas, sobretudo neopentecostais, o que a gente mais ouve são expressões identificando o Satanás. Tem algumas igrejas, inclusive, que o próprio Satanás se manifesta. Eu acho interessante, rapaz, que o diabo que aparece em algumas expressões teatrais de algumas igrejas neopentecostais é um diabo bonzinho. Eles aparecem envergados, com a mão para trás, uma voz quase inaudível e obediente. Só que o diabo, que eu sempre ouvi falar, é um diabo dominador, predador, que não se permite ser subjugado. Só Deus domina ele. Jesus dominou. Jesus resistiu ao Satanás. E poucas pessoas têm essa capacidade. Porque o diabo não aparece na vida da gente da forma do que é colocado ali em algumas igrejas. O diabo não vem medroso, dominado, com a mão para trás, de cabeça baixa. Mas, por outro lado, também o diabo não vem de chifre, não vem de rabo e com fedor de enxofre. Aí é onde as pessoas têm que estar, raciocinando. Porque o diabo vem de maneira suave, cheirosa, perfumada, bem vestido, voz acalentadora, com conversa bonita. O diabo vem com aparência bela, com aquela coisa lúdica. Quem quiser que pense que o diabo aparece na vida da gente com aquela voz intrépida, áspera, com aquela aparência amedrontadora, não. O diabo vem, às vezes, nas feições de uma pessoa idosa e até de uma criança. O diabo vem em forma de mulher de um corpo com a simetria que é de capa de revista Playboy. Aquele sorriso empolgante, aquela voz que quando entra nos tímpanos é como se estivesse entrando numa sinfonia, uma música clássica, aquelas coisas que nós gostamos de ouvir. O diabo vem bonito, o diabo vem charmoso, cheiroso, simpático, carismático, sorridente. Tudo para te cativar. Mas quando o diabo domina, aí sim ele se revela. Se revela já com chifre, já com rabo, já com capa vermelha, olhos vermelhos e um fedor infernal de enxofre. Isso é um fato. A gente vê aí alguns noticiários e eu fico muitas vezes assim muito sofrido com algumas ocorrências policiais de casais cujo desfecho é de feminicídio ou a mulher matando o homem. Eu fico imaginando, poxa, não começou assim. Não começou de forma trágica. Começou com promessas de amor, de segurança, de cuidado. Começou de maneira romântica, de maneira agradável. Não tinha que terminar assim. Mas é porque no começo a realidade não estava exposta. Mas não é somente na questão afetiva que isso acontece. Às vezes também no comércio. Você vai fazer uma sociedade com alguém e tudo começa a mil maravilhas. Tudo legal,
tudo muito bonito, tudo muito esperançoso, promissor, mas com o andar dos acontecimentos, com o passar dos dias, aquilo vai se deteriorando a ponto, inclusive, de ter um resultado fatídico. É assim que acontece, porque as coisas ruins não se revelam no começo de tudo. Mas as coisas não ficaram ruins com aquela pessoa que tem aquela cabeça ruim. A pessoa já era ruim. Ela somente se revelou depois. Porque no começo tudo é agradável. Olha, quando eu tenho uma amiga que está namorando com alguém que desrespeita ela, eu falo, olha, acabe com isso. Não dê prosseguimento a essa relação que vai sofrer. Se no namoro o rapaz está espancando a menina, desrespeitando a menina, empurrando a menina, puxando o cabelo da menina, aquilo não vai acabar bem. Porque é degenerativo. Se no começo a menina tá traindo o namorado, tá desrespeitando o namorado, tá sendo grossa com o namorado, isso não vai dar certo. Porque um relacionamento a dois é um relacionamento também de renúncias. E pessoas com comportamento abusivo, de arrogância, de prepotência, são pessoas que podem até disfarçar esse tipo de tendência por algum tempo. Mas mais cedo ou mais tarde ela vai acabar se revelando. A sua face será desmascarada. Nesse contexto do cão que vem de maneira diferente. Então os falsos profetas estão nas igrejas também, infelizmente. Não dá para a gente aceitar, por exemplo, um padre pedófilo. Não dá. Porque a pedofilia não é somente um crime. Até porque tem estados aí que permitem que pessoas com 40, 50 anos tenham relações sexuais com criança de 12, de 10, de 8 anos. Lá, a pedofilia não é crime. Mas nem precisaria de um código penal, de uma lei do homem, para nós sabermos da crueldade, da desumanidade, que é um maior de idade ter relações sexuais com uma pessoa menor, com uma criança, com um adolescente. Não tem lógica. Eu não preciso de leis bíblicas. Eu não preciso de leis penais para ter convicção de que a pedofilia é uma coisa satânica, uma coisa inadmissível, inaceitável sob qualquer aspecto. Eu não preciso de religião. Eu não preciso de código penal. Eu não preciso de absolutamente nada para permanecer com a minha convicção de que menor de idade é intocável, sexualmente falando. Não se pode nem insinuar. Nunca imagine tocar numa figura, numa pessoa, num adolescente, numa criança. Mas tocar. Não se pode fazer gestos. Sequer um piscar de olho para o menor ou para uma menor. Agora imagine um padre fazendo isso. Um padre que conhece a lei de Deus. Um padre que foi dotado de um conhecimento extraordinário da natureza humana. Porque ninguém é padre à toa. O cara pode até ser pastor à toa. O cara sai da cadeia, o cara sai da pobreza, sai da favela e de repente ele aparece sendo pastor. O cara é analfabeto, o cara mal tem conhecimento do seu idioma, aparece sendo pastor. Mas ser padre não é assim que funciona. Para ser padre é um estudo. São anos e mais anos de estudo. Você não vai encontrar um padre burro. Todos os padres são inteligentes, todos. Olha, se tiver concurso, por exemplo, vai ter aí um vestibular de direito. Se a Igreja Católica decidisse colocar todos os padres para participar, só ia ter advogado padre, porque eles são inteligentes. A mesma coisa na medicina, na arquitetura. Porque os padres dominam a ciência. O padre não tem conhecimento somente da palavra de Deus, do conhecimento bíblico. Os padres têm conhecimento vasto sobre todos os aspectos da natureza humana. Não dá para entender um padre ser pedófilo. Não dá para entender um cidadão que tem conhecimento da palavra de Deus abusar de um menino, abusar de uma menina. Não entra na minha cabeça. Olha, se eu fosse juiz, eu não vou falar nem delegado. Se eu fosse juiz e na minha frente aparecesse um padre pedófilo, pode ter certeza absoluta que eu já ia decretar a pena dele. Era a máxima possível.
Eu não ia querer nem ouvir os argumentos dele, porque não tem justificativa. Nada explica a prática de uma pedofilia. Nada. Imagine praticada por um padre. O padre tem conhecimento da palavra de Deus. Não dá para aceitar. Então, o padre, quando ele é pedófilo, na verdade, ele é um mequetrefe na igreja. Ele é um intruso. Ele é a personalização do cão, usando a palavra de Deus. Então, todo padre que é pedófilo pode ter certeza absoluta que não passa do Satanás reencarnado naquele corpo. E não é diferente o pastor que é adúltero. Porque o pastor está na igreja falando de família. O pastor está na igreja pregando os valores, as virtudes, a necessidade de preservar as famílias. E lá no rebanho tem uma garota por quem ele se apaixona e vice-versa. E ele não consegue dar limite a esse sentimento. Ele não sabe dimensionar o que é paixão e o que é amor. Ele não sabe usar a parede que divide entre suas ansiedades, suas taras sexuais e sua necessidade de obrigação de ser exemplo familiar, de ser o diplomata de Deus no meio daquela comunidade. Ele é o representante de Deus. É como se Deus estivesse ali, falando para as pessoas, e Deus não vai falar nunca para a mulher que é casada que tem que ir para a cama com ele. Então, quando você tem um padre que é adúltero, ali também você tem o cão personalizado naquele indivíduo. Não dá nunca para a gente aceitar um padre que seja adúltero e que seja ladrão. O padre e o pastor que rouba a igreja, que rouba do paroquiano, do membro da igreja, é um ladrão pior do que os ladrões comuns. Porque esse cidadão, às vezes, ele rouba, não justifica, é claro, mas às vezes está passando uma situação muito difícil, o filho está chorando de fome, ele entra no mercado para roubar uma comida. É ladrão também, mas tem seus atenuantes. Às vezes o cara é ladrão porque ele já nasceu com uma mente perversa e aí se misturou com pessoas também ruins. Ele acaba tendo o roubo como, às vezes, até uma profissão. Ele vai roubar porque ele acha que nasceu para roubar. Não quis trabalhar, não quis estudar, e aí ele acha que ele só vai conseguir as coisas subtraindo os pertences alheios. Mas o padre, quando ele rouba o dinheiro da igreja para comprar futilidades, às vezes até para pagar alguma coisa para o namorado, sabe? Normalmente os padres, né, quando negligencia o celibato, eles vão para o namorado, não é para a namorada. Embora também tenha padre que namore com mulher. E o celibato diz que ele não pode namorar nem com homem e nem com mulher. E pior ainda se for com homem. Mas aí ele pega o dinheiro do dízimo, das ofertas, e vai comprar celular, e vai comprar uma bicicleta, uma moto, um carro, uma roupa, para as suas práticas, né, de pedofilia ou de adultério. O padre. O pastor não é diferente. O pastor que pega o dinheiro do dízimo e dá oferta para comprar carro do ano, para comprar mansões, para comprar ternos de marca, roupas caríssimas, para se alimentar em restaurantes que são glamourosos, está roubando. É ladrão também. É um falso profeta pregando a palavra de Deus e agindo como quer o cão. E as pessoas têm que ter... Olha, as pessoas vão pensar, ele que vai pagar lá com Deus os erros dele. Não, a gente não pode ser tão, sabe, facilitador, não. Eu não vou estar numa igreja sabendo que o padre está roubando dinheiro para pagar coisas para o namoradinho dele, sabe? Eu não vou estar numa igreja sabendo que o padre é pedófilo, não tenha dúvida, eu não vou para aquele ambiente, porque ele é o ministro, é ele que faz o gerenciamento teológico de tudo que ali é processado. Não vou ficar num ambiente desse, não me cabe ali. Ou eu procuro outra igreja, ou nunca mais vou numa igreja, até porque para eu estar com Deus, eu não preciso estar numa igreja. Eu acho que é importante a pessoa estar na igreja, né? Congregar com quem pensa igual. Uma igreja é de uma fundamental importância, eu não tenho dúvida disso. Agora, nem todas nos cabe. Se uma não presta, vai em outra. Tanto é que existem denominações que não são poucas no segmento protestante, nos chamados
grupos evangélicos, segmento evangélico. São centenas de igrejas. Igrejas que prometem, assim, coisas que eu vou te contar que eu acho que envergonham Jesus. A católica também tem outra, tem a igreja brasileira, católica brasileira, tem a ortodoxa. Se dividiu também a igreja católica, mas ela é única no Brasil, né? Única quando a gente fala de igreja católica apostólica romana, é única. E não há nenhuma cidade, e às vezes dentro da cidade não há nenhum bairro, que não tenha ali um templo da igreja católica. E em muitas delas, quem está ali falando de Deus é a quem opera coisas que não são de Deus. Então nós temos que ter discernimento nesse entendimento. Na igreja protestante é a mesma situação. Eu fui numa igreja que eu saí de lá sem entender o que estava acontecendo. Eu estou lá ouvindo o pastor pregando e na minha frente, olha na minha frente, uma mulher lindíssima, um corpo escultural, vestindo uma roupa que parecia a silhueta da calcinha, uma micro calcinha. E eu não fiquei bem naquele dia ali. Eu não sabia, olha a minha sinceridade, eu não sabia se eu ouvia o pastor ou se permanecia vendo aquela coisa. Porque era uma mulher muito bonita. Era uma mulher de uma simetria como poucas eu já vi. Estava na minha frente. E quando a mulher se debruçava, ixi, é que eu ficava mais, entendeu? Aceso. Eu tive que sair. Como é que a mulher vai para a igreja com a roupa transparente? Mostrando a silhueta da calcinha. Às vezes até mostrando que está com a calcinha preta. Ela veste um vestido amarelo, um vestido branco, um verde claro, mostrando que ela está com a calcinha fio dental. Não é esse tipo de roupa que a pessoa tem que ir para a igreja. Não é coisa de Deus, não dá para a gente aceitar isso como normal. Então tem que separar o joio do trigo. Nós não podemos aceitar religiosos que são venais, que são mequetrefes, que são falsos profetas, e nem podemos ir em igreja em que as pessoas vão para lá parecendo que estão indo para boate. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, ok? Nós vamos a um breve intervalo, é coisa muito rápida. É um pelar e um pecar. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Olá, gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TVI. Olha, já que nos 2 primeiros blocos eu falei de religião, decidi dar prosseguimento ao meu raciocínio a respeito desse assunto. E eu quero falar nesse terceiro e último bloco sobre o poder das igrejas. A igreja é um exército de homens e de mulheres com capacidade extraordinária de aperfeiçoar a sociedade, de fazê-la ser engrandecida. Extraordinário poder de uma igreja não está somente no campo espiritual.
A igreja pode contribuir bastante, aqui eu vou dar um exemplo, no trabalho de socialização das pessoas. Fazer com que as pessoas sejam de comportamento melhor. As igrejas podem fazer um trabalho extraordinário, mais do que já faz, é óbvio, de ressocialização, de cuidar dos egressos do sistema carcerário. Quem está preso hoje, um dia vai ser solto. Aí é onde entram as igrejas, cuidando da cabeça para que o comportamento daquele egresso seja condizente com a vivência social. Então as igrejas têm essa capacidade, têm esse poder, e muitas fazem esse trabalho. Muitas vão nos presídios, vão nas cadeias, vão na periferia, muitas batem de porta em porta para conversar com as pessoas. E isso é bom, isso é bom. Esporadicamente eu recebo visitas, ou batem à minha porta, pessoas, sobretudo Testemunho de Jeová, Igreja Adventista, Presbiteriana, notadamente essas igrejas, os Mormons, que é a igreja de Deus, de Jesus e dos Santos dos últimos dias, alguma coisa assim, que são os Mormons. Eles esporadicamente estão batendo na minha porta, sobretudo nos finais de semana. E às vezes até eu fico até, tipo assim, acho inconveniente, porque às vezes eu estou numa tarefa, estou numa coisa, aí eu tenho que ir lá atendê-los, enfim. Mas eu gosto e parabenizo eles, né? Eles vão conversar comigo, acabo eu conversando com eles, né? E eu falo da importância desse tipo de atividade. Porque em muitos lares só existe uma pessoa. É o idoso que está ali sem receber visita da família, de vizinho, de amigos. E aí chega domingo de manhã, de tarde, chega à porta daquele idoso, uma pessoa para falar de Deus. Olha que coisa agradável. É uma revitalização, uma reenergização daquele ser humano. E eles ficam lá, e esses visitantes às vezes só saem quando estão satisfeitos que cumpriram a missão. A missão às vezes requer 1 minuto de conversa, mas às vezes requer 2 horas, 3 horas de conversa. E esse é um trabalho humano, um trabalho humanista. É um trabalho tão importante para a psicologia, para o cuidar do semelhante, que toda vez que eu recebo essas visitas, eu agradeço e parabenizo. Que cada pessoa que bate na tua porta para falar de Deus, receba. Às vezes a gente está muito atarefado, está fazendo comida, está fazendo um trabalho, está no computador e essas pessoas chegam, mas elas chegam bem chegadas, porque vêm bem intencionadas, vêm falar de Deus, vêm cuidar de quem ela nunca viu. Olha só por esse ato essas pessoas merecem nosso respeito e nosso reconhecimento. Por isso que toda vez que eu recebo essas visitas, mesmo, repito, quando sinto que elas são inconvenientes por causa do horário e por conta dos afazeres, né, a que eu estou submetido, mas mesmo nessas situações eu as parabenizo, né, porque é um trabalho muito importante. Né? A igreja também tem poder, eu vou dar aqui um exemplo. A gente sabe, né, a gente noticia algumas negligências cometidas por policiais. Policiais ruins chegam na periferia e tratam preto e pobre como se fossem inimigos e bandidos. E aí tem muitas igrejas que, eu já até ouvi em pregações, esse tipo de abordagem, né? Deveriam ser mais cuidadosos, não poderiam chegar tratando as pessoas como se elas fossem marginais. Aí eu falo para os pastores com os quais eu tenho conversado sobre esse assunto. Por que quando tem concurso da Polícia Militar, vou dar um exemplo, da polícia, podia ser Polícia Federal, Polícia Civil, por que você não pega a sua juventude, seu rebanho ali, e bota para estudar para fazer o concurso? Porque no dia que os evangélicos começaram a ocupar os chamados espaços hostis seculares, eles vão contribuir para o aperfeiçoamento da instituição. Porque um policial que conhece a palavra de Deus, um policial que é evangélico, normalmente ele é um policial que não vai chegar batendo nas pessoas, espancando as pessoas. Ele vai chegar, é óbvio, preparado para o que der e vier, mas não a ponto dele propagar a violência, porque ele é um agente de segurança. Ele é pago e treinado para saber chegar nos ambientes. Veja o que acontece no carnaval ou nos festejos juninos. O cidadão está lá, de repente ele recebe uma porrada,
uma cacetetada, porque o policial quer abrir caminho na cacetetada. Não pode ser assim. Tem que respeitar o cidadão. Mas se esse policial fosse evangélico, ele não ia fazer isso. Ele ia usar a mão dele, ó, licença, 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 e não um cacetete. Você está lá no carnaval, namorando, dançando, brincando, sem provocar ninguém, sem confusão, sem brigar, simplesmente se divertindo. Mas aí vem uma corrente de 10, 12, 15 policiais. Aí o da frente sai abrindo com a caceta. E você que não saia. E depois de ter recebido a chalapada, você não tem que reclamar, não. Não pode nem olhar pro policial, que isso não é pior. Aí você vai ser massacrado. Vai ficar com o dente quebrado, corpo ensanguentado. E aí cada corrente policial vai para espancar outro na frente. Tá duvidando? Espere carnaval chegar. Espere festa São João chegar e fique no ângulo que dê para você observar o comportamento de alguns policiais. Se não é esse tipo de conduta. O que não significa dizer que a polícia seja ruim. Ó, uma coisa tem nada a ver com a outra. Estou falando aqui de alguns policiais que, infelizmente, não são disciplinados pelo comando, não são preparados pelo comando para poder lidar com esse tipo de situação. Então, se o evangélico está achando aquilo ruim, se o pastor está achando que aquilo está ruim, se o padre está achando ruim, o que é que ele faz? Olha, o governo do estado vai anunciar. Polícia Militar vai fazer concurso para 2.000 novos policiais, para 200 novos policiais, normalmente é para 1.000 e pouco, 2.000 e pouco. Polícia Militar da Bahia tem 30.000 homens. Né? Por ano, em média de 22 são assassinados. Centenas são aposentados, outros ficam doentes, outros para outras profissões. Mas no final, e aí concurso vem de 5 em 10 anos, aí normalmente os concursos para a Polícia Militar são de 1.500 vagas, 2.000 vagas. Aí o que é que o pastor faz? O que é que o padre faz que está achando que o policial truculento chega na periferia batendo em preto e em pobre, que no carnaval e no São João sai espancando as pessoas? Bota o rebanho, bota os jovens da corporação para fazer o concurso. Contrata lá, ou convoca na igreja quem é que é professor, quem é que tem conhecimento da ciência, da matemática, da geografia, do português. Bota lá, bota 3, 4, 5 meses os jovens da igreja para aprender a passar no concurso. Olha aí a luz. Vamos ter policiais com conhecimento da palavra de Deus. Vamos ter policiais que vão tratar o ser humano com humanismo. Porque não cabe somente a gente reclamar. Ah, o pastor e o pai estão reclamando do desemprego, as pessoas da igreja não estão conseguindo inserção no mercado de trabalho, mas não se qualificou, não se capacitou. O que é que o pastor e o pai têm que fazer? Tem que promover curso de eletricista, curso de eletromecânico, de torneiro mecânico, de pintor, de pedreiro. Aí os jovens da igreja vão estar sempre trabalhando, porque tem 2, 3, 4 profissões. Aquele que é pintor não tem um serviço de pintagem, né, de pintura, naquela semana, naquele mês, mas ele também é marceneiro. Aí ele vai trabalhar lá como marceneiro. Ah, mas também não tem, mas ele é eletricista. São cursos de 1 ano, 6 meses, 8 meses, que são cursos técnicos. Então a igreja poderia também se preocupar com essa questão. Né? Não é somente a questão espiritual, é a questão da experiência humana, de dar a César o que é de César, de fazer com que o jovem da igreja seja capacitado a passar de um curso, a ter mais uma profissão, a fim de enfrentar as dificuldades do dia a dia, sabe? Se qualificar. Outra coisa é a igreja reclama, porque aquele cinema só passa filme pornográfico, porque aquela boate, ela tem um barulho ensurdecedor, é uma boate que não deixa ninguém dormir. Porque aquele recinto ali é um antro de prostituição. Compra aquilo ali. Porque poder para isso eles têm. Compra e bota ali uma igreja, um centro de capacitação profissional, uma escola dominical, alguma coisa que seja de Deus. Tem algumas igrejas pentecostais, neopentecostais, que estão comprando cinemas. Quantos cinemas de pornografia existiam que hoje são igrejas? São muitos. Olha que legal. Quantas boates hoje são igreja?
Eu nunca vi o inverso. Eu nunca vi um espaço que era uma igreja ser transformado em cinema erótico ou boate, o ponto de prostituição. Eu já vi o inverso. Eu já vi lugares que eram cinema pornográfico, erótico, que era boate, que era referência de seculares, de coisas pecaminosas, e que hoje são espaços ocupados por igrejas. Isso é que tem que ser feito. Você tem que ficar reclamando, sabe? Ah, porque ali é uma boate que faz barulho. Compra. Junta ali as pessoas, compra aquilo ali, ó. Compra, inclusive, para investimento. Construir um prédio, quem sabe. Entendeu? Acabou a boate. Mas não ficar reclamando. Não quer agir. Quer comprar carro, quer comprar mansão, quer comprar fazenda. Quer comprar perfume importado, roupa de marca. E ficar reclamando do barulho, do ponto de droga, do cinema que passa filmes eróticos. Então tem que colocar o pingo no i. Outra coisa ligada à capacidade extraordinária que tem a igreja está na questão política, eleitoral, partidária e ideológica. E a gente não pode confundir umas coisas. A gente não pode trocar alhos com bugalhos. Nós somos de opinião que a política não tem que entrar na igreja. Igreja é um espaço para se evangelizar. Seja católica, seja evangélica, seja centro espírita, seja terreiro de umbanda. Os locais de religiosidade ou filosofia religiosa devem ser ocupados para esse fim. Agora, o fato da política não poder ou não ter que entrar numa igreja não significa que a igreja não possa entrar na política. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A igreja não pode permitir que o púlpito seja um palanque eleitoral. Só que o pastor tem que ir na política, tem que ir no partido. O pastor tem que dizer para os seus fiéis, seus liderados. Uma igreja não pode ser a favor do aborto. Quando você vê algum pastor pregar a favor do aborto ou não pregar contra o aborto, ele não está fazendo ali o que lhe cabe de missão deusista. Porque aborto é assassinato. Covarde. Aborto não é outra coisa senão assassinato. Então, quando a igreja não usa a política de combate ao aborto, ele está usando a igreja de maneira errada. A igreja não é só para evangelizar. A igreja não está no contexto somente espiritual. A experiência humana a que estamos submetidos requer que nós tenhamos o líder espiritual, o religioso, nos conduzindo para decisões melhores. Nós não podemos aceitar o pastor gostando da política de menino usar rosa e menina usar azul. Política de gênero na escola, liberação das drogas. Então a igreja, quando está no palanque de partidos ou de políticos que defendem essas teorias, que defende casamento gay, que defende a liberação da maconha, que defende que tem que ter aborto, não está praticando aquilo que requer a religião, a palavra de Deus. Está fazendo o que quer o Satanás. Essa coisa de liberação de maconha, de menino vestindo rosa e de menina vestindo azul, e de política de gênero na escola, casamento gay, sabe? Desmilitarização da polícia. Isso é coisa do cão. Isso é coisa do Satanás. Não pode estar na igreja. É por isso que a igreja não pode aceitar a política lá dentro. Mas a igreja tem que ir para a política. Tem que dizer para o fiel, você está equivocado. O caminho não é esse. Deus não se agrada de quem defende, por exemplo, o uso de drogas. Porque droga é coisa do cão. Jamais, jamais, por tudo que eu conheço de Jesus Cristo, ele se agradaria de ver alguém dizendo em seu nome que tem que liberar maconha e o aborto. Não, isso é coisa do cão. Não dá para aceitar. Então, eu defendo a igreja entrando na política, embora reconheça que seja ruim a política dentro da igreja.
Essa é a minha opinião de hoje. Eu quero agradecer a todos que têm sempre nos prestigiado com a audiência. Fiquem todos com Deus e não se esqueçam jamais de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida.